Boa noite, então, né, gente? Vamos continuar para quem já estava aqui estudando conosco. Um assunto que a gente trata muito dentro da casa espírita, porque, na verdade, muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, eles estão intimamente ligados à questão da obsessão, né? Então, a gente sempre se pergunta, né, o que é obsessão e qual que é o significado, a importância disso para a nossa vida, né? Nós vamos tentar trazer para vocês alguma coisa. Bom, se a gente for avaliar, né, o que se trata a obsessão é, dentro do conceito da obsessão, é quando um espírito vai te induzir a determinados pensamentos, comportamentos que não são os seus habituais, e isso contrariando a sua própria vontade. É uma imposição. Por que é importante a gente dizer isso? Porque quando a gente vai no Livro dos Espíritos, lá, quando Kardec pergunta à espiritualidade se os espíritos nos influenciam enquanto encarnados, e a resposta deles é: muito mais do que imagineis, muitas vezes eles vos conduzem, decidem por vocês. Ou seja, dando para a gente a conotação que a influência do mundo espiritual no mundo material e do mundo material no mundo espiritual, ela é contínua, né? Ela é um fato. Nós temos que lidar com isso, tá certo? E aí, qual a diferença da influência espiritual e da obsessão? Nós podemos receber uma influência espiritual e simplesmente ela não mudar em nada o nosso padrão vibratório, o nosso comportamento, os nossos sentimentos. A gente percebe o sentimento, percebe uma ideia, percebe ali uma emoção, às vezes desequilibrada, mas nós simplesmente não nos movemos por ela. Não a deixamos determinar o nosso comportamento. E isso é uma mera influência espiritual. Agora, quando nós temos a obsessão, é quando essa influência ela é tão incisiva que ela altera o nosso comportamento, ela nos traz algum tipo de prejuízo. E por que a influência dos bons espíritos, dos anjos guardiões, não é obsessão? Porque os bons espíritos, os anjos guardiões, jamais iriam fazer uma influência insistente, persistente e que nos contrariasse à vontade. Ou seja, os bons espíritos, eles não exercem poder sobre nós. Mas os desequilibrados, sim. E por vários motivos isso acontece. Que é o que a gente vai tentar trazer aqui a hora que sair. Então, quando nós pensamos em obsessão, a gente sempre pensa em influência de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Ok, isso é frequentemente o que mais ocorre. Entretanto,
a obsessão, ela pode acontecer de encarnado para desencarnado. Ela pode ocorrer de encarnado para encarnado. E ela pode ocorrer de desencarnado para desencarnado. E os livros de André Luiz nos dão inúmeros casos mostrando esta possível relação entre espíritos, onde um subjuga o outro, estando em várias situações diferentes de manifestação da sua consciência, seja dentro da matéria, seja fora da matéria. Ora, a obsessão, em função do exercício de um poder de uma mente sobre outra, tem vários graus. Você tem obsessões consideradas leves, você tem obsessões consideradas subjugações, e você tem obsessões consideradas, um termo que se usa muito, possessões. Então, a gente tem formas leves a formas extremamente graves de obsessões. Como é e por que acontecem? Quais são as causas, dessas obsessões? Então, a gente começa pela primeira grande causa das obsessões na nossa vida. Quando determinados espíritos querem nos influenciar de maneira persistente, imponente, tentando subjugar a nossa vontade, a vontade dele. A primeira grande causa é o laço do passado existente entre os dois espíritos. Mas por quê? Porque para que uma obsessão aconteça, não basta que o obsessor tenha o desejo de impor. É preciso que o obsidiado aceite. Então, uma obsessão não vai acontecer se o obsidiado não o permitir. Olha que interessante. Como assim? Então, nós sofremos obsessão porque nós permitimos a obsessão? Sim, nós permitimos a obsessão. De várias formas. Então, vamos começar pela primeira forma, que é a forma que nós vemos na grande maioria dos quadros de obsessão. Leve e obsessões moderadas, que são os laços do passado. O que significa isso? Todos nós tivemos diversas vidas e ainda as teremos muito mais pela frente. Das vidas anteriores que nós já tivemos, nós tivemos várias experiências e envolvimento com outras almas, com outras consciências. E estas experiências vivenciadas na matéria em outras vidas, muitas vezes nos colocaram em condições diferentes da que estamos hoje. Então, por exemplo, se hoje eu passo uma prova muito difícil financeira, ou seja, se eu estou numa situação de pobreza ou de miséria, o meu espírito certamente está passando por esse momento, nesta existência, porque ele precisa aprender algo que ele não conseguiu aprender nas existências anteriores. E muitas vezes isso ocorre, como bem disse a Maria Cristina aqui, que nós temos a tendência a nos acomodar com aquilo que nos gera prazer. Aquilo que nos gera prazer, a gente se acomoda ali e fica. Então, muitas vezes, em existências anteriores, nós fomos possuidores de muitos recursos financeiros e não
não soubemos empregá-los de maneira adequada, gerando emprego, renda, benefícios à população, movimentando esse recurso para que várias criaturas se beneficiassem dele. Muitas vezes nós usamos esse recurso única e exclusivamente para o nosso prazer, né? Para a nossa diversão, para a nossa, vamos dizer assim, nosso bem-estar, né? E não fizemos o movimento necessário com esse recurso. E aí a gente vem numa situação de miséria para aprender a valorizar o recurso, administrar o recurso em benefícios de mais pessoas e não só de si mesmo. E aí, nessas ocasiões, muitas vezes a gente tem uma experiência com uma criatura em que nós a prejudicamos de alguma maneira, a lesamos de maneira tão profunda que ela, em se sentindo lesada, ela nos cobra. Ela nos cobra tudo aquilo de mal-estar, né? De sentimentos ruins que ela atravessou quando numa experiência corporal que nós tivemos alguma vivência, né? Então, quando eu desencarno, essa criatura não esqueceu, muitas vezes, o que nós fizemos. E ela, se tiver a oportunidade e perceber que ela consegue exercer algum tipo de poder para, de certa forma, nos punir pelo mal feito, ela sim o fará, se ela não conseguiu nos perdoar, né? Então, muitas das obsessões, elas já começam no nosso passado, onde lá nós estabelecemos um vínculo com outra criatura de desequilíbrio. Mas como que eu permito que ela me faça mal nessa vida? A consciência pesada do mal feito na outra. Então, a nossa própria consciência nos acusa, porque nós somos o juiz de nós mesmos, né? Então, a nossa consciência, ela percebe, né, a presença dessa outra criatura a quem nós, de certa forma, prejudicamos e acabamos dando a ela a permissão de nos punir, porque nós sentimos a necessidade dessa punição. Isso é uma loucura? Gente, parece uma loucura, né? Mas é a nossa consciência funcionando, é a mente, né? Então, nós estabelecemos o vínculo e essa criatura passa a nos obsidiar. Muito bem. Então, isso é uma situação. Vamos a outra situação de obsessão, que são causas, né? Causas das obsessões. A outra situação é quando eu tenho um hábito que me traz algum tipo de prazer, mas que é pernicioso, porque prejudica o meu instrumento físico, prejudica a minha família, prejudica a relação afetiva que eu tenho, prejudica a minha relação familiar. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu seja um etilista. Um etilista descontrolado. Eu gosto muito do álcool, bebo muito, final de semana tomo aquela cervejinha, gelada nesse calor, e exagero sempre. E muitas vezes no exagero eu intoxico o meu organismo, fígado, eu intoxico o meu veículo físico, eu gero desconforto pelo meu comportamento que se altera em função do álcool, e muitas vezes falo palavras que podem ferir, posso tomar atitudes inadequadas,
Então, é um comportamento inadequado e com ele eu abro a minha conexão com várias criaturas que muitas vezes estão desencarnadas, mas que não perderam o apreço pelo álcool e que não têm o corpo físico para ter as sensações que o álcool traz. Então, o que essa criatura faz? Ela entra em sintonia mental comigo e ela verdadeiramente bebe através de mim. E eu estabeleço com ela um vínculo, um compartilhamento de um vício. Então, uma das causas de obsessão são vícios. E eu estou falando de vícios físicos, né? Mas existem vícios que são morais. Se eu tenho o hábito da maledicência, de falar mal do outro, e eu gosto de, virou as costas, estou malhando, né? Eu vou me afinizar com criaturas e mentes enfermiças que também cultivam esse hábito. Então, eu dou permissão a ela para que elas me influenciem. E muitas vezes de maneira tão intensa, a ponto de tornar essa relação uma relação de poder de uma sobre outra. Que a gente chama de obsessão. Outra causa de obsessão é o afeto. Como assim, gente? Como que a gente amando alguém, a gente pode obsidiar alguém? É quando nós queremos impor o nosso afeto e tornar o outro propriedade nossa. Isso também pode gerar um processo obsessivo. E muitas vezes isso acontece não só entre criatura desencarnada e encarnada, mas acontece entre encarnados. Muitas vezes o marido pode se tornar um obsessor na sua relação com a esposa. A esposa pode se tornar uma obsessora na relação com o esposo. Os pais podem se tornar obsessores dos filhos. Toda vez que eu tenho uma intervenção de um pensamento de outro, de maneira a subjugar a vontade de outro à minha vontade, eu estou agindo como um espírito obsessor. Então, o bom espírito, ele sugere, mas ele não impõe. E quando ele percebe que você não atende à sugestão, ele se afasta. O obsessor luta para se impor. Ok? Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Então, no conceito, o domínio de um espírito sobre outro espírito, exercido através de um constrangimento, geralmente os bons espíritos, ele não impõe a sua vontade. Mas os espíritos, de fato, influenciam muito os nossos pensamentos e ações. É a resposta na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Pode passar para mim, Mário, que não está? Então, aí a gente pergunta, mas por que Deus permite que alguém subjugue o outro, né? Por que Deus permite a obsessão existir? Deus não poderia intervir? Sabe por que Ele permite? Porque a obsessão tem por base o assentimento de quem está obsidiado. Você concede. Não é Deus que concede, é você. Você concede a obsessão. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus é Pai, né? E Ele respeita o nosso livre-arbítrio.
Então, as obsessões acontecem com o nosso consentimento. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como o espírito que és, tens de progredir ao infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A sua missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuem influências más, é que você as atrai, né? Muitas vezes desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejes praticá-lo. Ou seja, basta que eu queira, quando eu quero, eu consinto. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor, esse desejo. Então, quando eu quero tomar um copo de álcool e mais uma garrafa, e 2 e 3 garrafas, eu já estou caminhando na trilha de partilhar esse desejo. Eu estou compartilhando, né? Mas outros também te cercarão, esforçando-se para te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, apesar de nós, muitas vezes, estarmos de frente a desafios que vão tentar nos levar a uma atitude de desequilíbrio, e nós temos vários espíritos nos influenciando para ir por aquele caminho de desequilíbrio, nós temos também os nossos afetos, o nosso anjo guardião, os espíritos do bem, as equipes que trabalham para a humanidade, para o progresso da humanidade, que estarão sempre tentando nos influenciar a tomar uma direção diferente daquela, né? Quando a gente vê nos desenhos animados, né? Um diabinho do lado, o anjinho do outro. O diabinho falando aqui, o anjinho falando aqui, né? É mais ou menos isso, sim, que acontece com a nossa mente. Nós recebemos sugestões. E aí cabe ao espírito tomar a decisão do que fazer, não é? Vamos passar, seu Mário? Então, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal, eles se limitam a aproveitar a circunstância que nos achamos ou podem criá-las, né? Os obsessores criam situações para que a gente caia num sofrimento ou caia no desequilíbrio. Eles criam, né? E fato é que eles criam situações, sim, mas a escolha, por último, é nossa. Ele deu um exemplo. Aproveita as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho, uma certa quantia em dinheiro, né? Não penses tenham sido os espíritos que colocaram o dinheiro lá. Os espíritos não colocaram o dinheiro lá, né? Mas levou aquele homem a tomar aquele caminho onde havia aquele dinheiro para atiçá-lo na cobiça, né? Então, eles sugeriram que ele se dispusesse naquela direção para se apoderar dessa importância, enquanto outros lhe sugerem restituir o dinheiro ao seu legítimo dono, né? Então, o seu anjo guardião vai dizer, olha, isso não é seu, isso não te pertence, o que você está fazendo? Né? Vamos dar um jeito de devolver isso, saber quem que é o dono, né? E o outro não, mas esse dinheiro veio a calhar, hein? Né?
Aquele que quer te comprometer com as leis da vida vai dizer: o que é isso? Isso aqui, ó, quem perdeu não vai nem lembrar que perdeu, não vai fazer falta. E isso aqui vai resolver boa parte da minha vida, né? Então, vou aproveitar disso aqui, né? Então, tudo, né? As demais tentações, elas são assim. O espírito não cria a tentação, mas ele te conduz a ir de encontro a ela, para que você caia, né? Você sempre tem o amparo, mas a decisão em última instância vai ser sua. Vamos lá, seu Mário? Então, quem são os obsidiados, né? Os obsidiados podem ser qualquer um de nós que estabelecer o vínculo com uma criatura e dar a ela permissão de impor a sua vontade, a nossa vontade, né? Todos nós, encarnados ou desencarnados, podemos estar na condição de obsidiado. De maneira especial são os médiuns, né? Os médiuns de maneira especial. Por quê? Porque os médiuns têm a capacidade de entrar em sintonia e de ter uma relação muito próxima com o mundo espiritual e de lhe sofrer muita influência, né? Então, os médiuns, tem gente que acha que mediunidade é um dom sublime, privilégio de poucos. E não é assim. A mediunidade é de uma responsabilidade muito grande para aquela criatura que a recebeu. Porque dá àquela criatura a possibilidade de estar sendo muito mais influenciada do que a criatura que não tem mediunidade ostensiva. O ostensivo sofre mais assédio. Então, os médiuns, eles têm maior oportunidade de serem obsidiados. Pode passar, senhor Mário. Então, como que essa obsessão vai acontecer? Bom, ela pode acontecer de desencarnado para encarnado, que é o segundo item, que é a grande maioria do espírito que está fora da matéria para aquele que está na matéria. Muito bem. Mas ela pode acontecer de encarnado para encarnado. E nós já citamos aqui. Muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes no nosso círculo social, muitas vezes na nossa família, nós agimos como obsessores de alguém ou agimos como obsidiados de outrem. Na medida que dentro desse conceito haja o constrangimento de impor ideias e comportamentos, né? Além disso, pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Mas como que eu posso obsidiar um espírito que está fora do corpo físico? Querem um exemplo simples? Familiares. Eu perco a minha mãe. Nós tivemos uma pergunta aqui hoje, no Perguntas e Respostas. Eu perco a minha mãe. Não perdeu ninguém. A sua mãe apenas ficou sem o seu instrumento físico, material de manifestação, mas ela continua existindo. E aí, em função do afeto, da dependência emocional, da angústia, da falta de entendimento, da pacificação das suas emoções, eu começo a subjugar a minha mãe no mundo espiritual. Porque eu coloco ela próxima de mim, porque eu digo o tempo todo que eu não consigo viver sem a presença dela. Mãe, pelo amor de Deus, volta. Mãe, pelo amor de Deus, você tem que estar aqui comigo. Mãe, eu não consigo ficar um minuto sem você. Eu estou obsidiando minha mãe, que está no mundo espiritual. Porque eu estou impondo a ela a necessidade de ficar do meu lado.
Óbvio que a sua mãe já tiver conhecimento, equilíbrio, ela vai receber a sua influência, mas não vai dar guarida a ela, não vai se subjugar a ela, né? Vai lhe ajudar na medida do possível, ou pedir ajuda para que alguém ajude a você, né? Mas se ela desejar lhe atender o tempo todo a sua solicitação, ela está se submetendo a uma obsessão do mundo material para o mundo espiritual. Então vamos de desencarnado para desencarnado. Quem viu e leu o livro de André Luiz, Libertação? Alguém leu? Libertação? Leu aqui o colega? 2 colegas aqui, 2 amigos já leram Libertação. Quem se lembra daquele momento em que um espírito das trevas fala para o outro espírito que ele é uma loba? Vocês se lembram disso? Você é uma loba. Você é uma loba. Você é uma loba. Né? E o espírito que ouvia isso do outro, que estava também na mesma condição que ele nas trevas, começou a deformar o seu perispírito e tomar o molde de um animal, de uma loba. Isso é uma obsessão que está acontecendo naquele momento de um espírito desencarnado para outro espírito desencarnado. Os nossos irmãos que estão com uma perda do seu formato humano, por tanto dano ao seu perispírito provocado por suas opções na matéria, eles às vezes ficam com uma forma ovoide. Quem já viu isso lá no livro Libertação? Uma forma ovoide. Esses ovoides são espíritos que estão tão dementados numa situação tão terrível do ponto de vista emocional, espiritual, que eles perdem a sua forma humana, se tornam uma bolinha. E ele é usado para vampirizar outros espíritos. Então, eles pegam esse espírito, colocam outros espíritos, tanto desencarnado quanto encarnado, para drenar daquele espírito energias que circulam nele, fluídicas, como se fossem vampirizadores energéticos. Né? Então, isso também é uma forma de obsessão. Né? Então, existem várias formas, encarnado para encarnado. Dentro das famílias hoje em dia, a gente vê a dificuldade que está das famílias conseguirem educar os filhos, conseguirem um entendimento entre os casais, porque ficam muitas vezes o tempo todo ligados nas redes sociais. As redes sociais estão drenando a nossa capacidade de socializar. Elas estão fazendo com que cada um de nós se torne um indivíduo individualizado, único. Né? Deveria fazer o contrário, mas está extinguindo a nossa capacidade de se relacionar com o real, com o fato, com a pessoa viva. Né? Então, de encarnado, desencarnado para encarnado, quando eu tenho o processo obsessivo clássico, quando o espírito submete o espírito de quem está encarnado, levando ele a ter comportamentos que são completamente diferentes, muitas vezes, da educação que ele recebeu, dos conhecimentos que ele recebeu. Isso pode acontecer com nós que estamos dentro da casa espírita, com quem está fora da casa espírita, com quem está no catolicismo, em qualquer casa cristã, com quem está fora do cristianismo, que não conhece o evangelho,
né? Então, a obsessão, ela não existe só no mundo cristão, ela existe como um evento entre consciências que se manifestam no universo, né? Ela não é uma exclusividade da doutrina espírita, né? Ela ocorre em qualquer ponto do planeta Terra, né? Então, eu tenho também a obsessão do encarnado para o desencarnado. Quando eu fico o tempo todo com uma saudade doentia, com uma necessidade doentia da presença, quando eu não aceito esse afastamento temporário, né? Eu estou prejudicando a quem já partiu, porque ele não consegue deixar de estar a seu lado, porque ele tem medo que você sofra, ele não quer que você sofra, né? E com isso a gente segura a criatura do nosso lado, sendo que ela poderia estar fazendo e traçando o seu caminho de progresso no mundo espiritual, se preparando para voltar, né? Nós estamos colocando uma barreira. De desencarnado para desencarnado, como eu citei no livro Libertação, narrado por André Luiz. Quem não teve a oportunidade de ler, leia para poder entender como que isso ocorre no mundo espiritual. Então, no médium, quando a gente fala em obsessão no médium, aí o médium que trabalha na casa espírita, por exemplo, ainda é mais específico. Tá? Você tem a condição de uma obsessão simples, onde o espírito que se comunica através daquele dom mediúnico, ele se impõe como único espírito a se comunicar. E ele não permite que outros comuniquem, né? Isso já é sinal de inferioridade moral, porque nos espíritos moralmente elevados isso não acontece. Então, aquele médium que só tem um tipo de espírito que se comunica através dele, seja pela escrita, seja pela palavra, pela psicofonia, a gente já tem que ligar uma luzinha de, peraí, alguma coisa pode não estar indo bem com esse companheiro de jornada. Ele pode estar sendo obsidiado. Quando você tem um médium que ele está ciente do fato, quer dizer, o médium ele tem consciência que determinado espírito, só ele está utilizando da sua mediunidade, não consegue se desembaraçar dele, sem que haja o auxílio e a modificação do campo mental do médium. Como que ele vai resolver essa obsessão simples? É através de estudo evangélico, através do passe magnético, da água fluidificada e principalmente do estudo doutrinário e evangélico. Porque aí ele vai conseguir bloquear a ação desse espírito na sua mediunidade. Entretanto, você tem uma situação em que... Pode passar, Somé. Isso. Você tem a fascinação. E o que é a fascinação? Essa obsessão é uma ação direta sobre o pensamento do médium, quer dizer, o médium ali ele já não está percebendo a influência e a comunicação daquele espírito. Ele acredita no comunicante de maneira cega, levando a crer em tudo que o espírito fala através dele próprio, né? Esse é o médium fascinado. Ele perde o filtro e ele se entrega a esta consciência que o utiliza, né? E muitas vezes esse médium, para que ele continue sendo subjugado, o próprio espírito comunicante começa a envolvê-lo num novelo de vaidade, né?
Então começa a dizer que ele é um médium muito importante, que ele é o mais importante da casa, que sem ele a casa não teria o trabalho que tem. Começa a envolvê-lo numa manta de vaidade para facilitar a atuação e a subjugação dele àquele médium. E ele começa a acreditar nisso, que ele é o melhor médium e o único médium da casa, capaz de dar mensagens de elevada hierarquia. Esses espíritos começam a dar a mensagem colocando o nome de pessoas extremamente importantes, né? Que tem destaque na história do mundo, por exemplo. Então começa toda vez que vai comunicar, eu sou fulano de tal, para mais uma vez aumentar a vaidade desse médium. Isso é mecanismo de fascinação. Então ele é levado a situações muitas vezes ridículas, comprometedoras, falsas. O espírito que faz isso com esse médium, ele é ardiloso, ele é profundamente hipócrita, ele toma uma máscara de virtude que lhe serve como carta de crédito, né? Fica, de certa forma, tecendo a rede de vaidade em volta do médium. Pode, seu Mário, pode passar. Nós temos a situação de subjugação, que é uma ação direta sobre o médium, uma sobreposição total da vontade do espírito sobre a vontade do médium, né? Alguns chamam isso até de possessão, né? Então, ela pode ser moral, decisões absurdas, comprometedoras que o médium não consegue se opor, e pode ser até corporal, dele fazer coisas absurdas. Por exemplo, andar na brasa, queimar os pés, né? Se retalhar, né? Agredir a si mesmo. Então leva o indivíduo a atos, às vezes ridículos, às vezes perigosos. Ele não quer fazer aquilo e acaba fazendo aquilo, né? Comendo comida de porcos, por exemplo, né? Então a subjugação ela pode ser muito intensa. Seu Mário, pode passar. Então, a obsessão acontece por quê? São várias as causas. Desejo de vingança, desejo de compartilhar prazeres, desejo de controlar o outro, ódio e inveja do bem, que são os espíritos mais pérfidos, orgulho, desejo que suas opiniões prevaleçam nos médiuns fascinados, né? Desejo de enganar, né? Nos médiuns fascinados, por exemplo. Vamos lá, seu Mário? E como que eu combato a obsessão, né? Então, em vista dessa situação, o que eu posso fazer? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, né? O que eu posso fazer? Praticando o bem. Então, é bom que eu esteja inserido numa atividade fraterna, de voluntariado, né? De trabalho fraterno. E quando eu falo isso, eu não falo só na casa espírita, não, gente. Por exemplo, eu vou me dispor a ir no asilo, cuidar dos velhinhos um dia na semana. No sábado eu vou fazer visita, vou bater papo com os velhinhos. Ou eu vou no orfanato, brincar com as crianças. Eu estou fazendo um trabalho voluntariado, né? Então, praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis, quer dizer, pôr em Deus toda a vossa confiança é fortificar a fé. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem de ter sobre você. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, mau comportamento, que sopram discórdia, que insuflam paixões más. Desconfiai dos que vos exaltam o orgulho, a vaidade, porque esses é que te controlam pelo seu lado mais fraco, né? Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não os deixei cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Seu Mário. Então, pessoas animadas de boas intenções que, nada obstante, não deixam de ser obsidiados. Qual o melhor meio de nos livrar dos espíritos obsessor? Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 478. Cansar-lhes a paciência. Quando é que um espírito obsessor para de me atormentar? Quando ele se cansa e vê que o que ele faz não surte frutos, não dá resultado. Quando você oferece resistência. Se você deixar se assediar e atender às solicitações, ele vai se sentir fortalecido e vai continuar com o seu propósito, né? E em vendo que nada consegue, eles se afastam, né? A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Então, essa coisa de fazer, afastar os espíritos só rezando, né? Ou usando algum tipo de ritual, né? Algum tipo de prece específica, isso na verdade não tem validade. Crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que limita a pedir. Quer dizer, não, você tem que se movimentar resistindo à influência espiritual. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo o atrativo que ele oferece à obsessão. Reuniões de estudo evangélico para que a gente aprimore as nossas virtudes, os nossos pensamentos, os passes magnéticos para o fortalecimento da nossa aura. O evangelho no lar é fundamental porque a oração no lar permite a limpeza dos miasmas, o fortalecimento dos laços afetivos, a participação em atividades assistenciais, a leitura, a meditação. Isso cientificamente já está provado que a meditação melhora inclusive a saúde, né? Muitos hipertensos hoje estão sendo solicitados a praticarem a meditação para melhorar a sua hipertensão arterial, o controle dela. Amizades construtivas. Então, nós precisamos cortar os laços com aquilo que nos derruba. Não que nós vamos desdenhar os nossos amigos e queridos de tantas horas, de tanto tempo, mas nós temos que reconhecer que não podemos compartilhar determinados hábitos que fazem parte da rotina de determinados amigos, né? Então, nós temos que cortar e orar por eles. Reunião de orientação aos obsessores, que é o chamado tratamento espiritual. Aqui na casa nós temos o tratamento espiritual. Alguém que quiser passar pelo tratamento vai procurar o acolhimento. Não é isso, Márcio? Procura o acolhimento. O acolhimento espiritual vai te dar todas as recomendações. E agora vocês são capazes de entender por que o acolhimento fala: tem que tomar não sei quantos passes, tem que frequentar não sei quantas reuniões antes de ir para uma reunião mediúnica. Porque a tomadinha que nós criamos, nós temos que desligar, né? E essa tomadinha é desligada com a nossa educação espiritual. A reunião de orientação é para benefício do espírito obsessor, para que ele progrida, ele se liberte, seja feliz, não para benefício do obsidiado. O obsidiado ele vai se beneficiar por tabela. Mas é como Jesus disse: a casa que fica limpa e adornada, que não se encheu de coisas úteis, ela está limpa e adornada, saíram os 7 espíritos de lá,
outros 7 vão voltar, né? Então, a reunião de orientação é muito mais para a libertação dos que estão na vida espiritual do que para a nossa libertação. A nossa libertação começa com a nossa decisão de sermos diferentes. Eu peço desculpa porque eu ultrapassei um pouquinho os 5 minutos, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe de volta para casa.